Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença já aqui. Não esquece de ativar o sininho, curtir aí o nosso conteúdo. Bom, hoje a gente vai falar de educação. A Lígia está aqui comigo, Lígia Ramos, tudo bem? E também hoje nós vamos conversar da última vez que estivemos juntas, fomos só nós. Exatamente. Mas agora a gente está recebendo mais uma pessoa muito importante. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você. Você vai gostar bastante. Então fique com a gente, que vamos falar sobre educação. Nada melhor do que uma pessoa tão experiente para falar sobre isso. Vou pegar minha cola, gente, porque não deu para decorar aqui tudo, viu? É Elizabeth Cristina Cardoso de Carvalho. Ela que é geóloga, geógrafa, pós-graduada em ensino de geociências, autora de vários livros didáticos, já lecionou em vários cursos de graduação, de reciclagem, de professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, possui experiência em todas as etapas do ensino de geografia, desde o ensino fundamental até graduação, pós-graduação. É professora aposentada, mas ela ainda está atuando aqui na rede privada. Beth, bem-vinda, muito obrigada. Além disso tudo, ela é minha grande amiga e a gente se conhece há muitos anos. E o motivo de ter convidado a Beth aí para conversar com a gente é porque nessa roda de bate-papo a gente vai estar discutindo o que uma pessoa experiente como ela pensa que uma vereadora pode trazer a mais para a nossa educação na cidade de São Paulo, tá bom? E a Beth vai falar com a gente agora. Eu que agradeço o convite. A Lígia me convidou, eu conheço a Lígia há 40 anos. A Lígia sempre foi boa aluna e valoriza a educação. Então ela me convidou para falar sobre educação, para falar sobre geografia, que é um assunto que eu gosto muito, é um assunto que eu acho importante a gente discutir, porque a geografia ajuda a formar o cidadão. Cidadão que vai contribuir para defender os interesses da cidade, né? Defender os interesses da educação, de formar a gente cada vez mais competente, não só para o mercado de trabalho, mas também para defender a equidade, defender a igualdade, defender, né, direitos, justiça social, que a gente precisa muito na nossa sociedade. Então, já deu para perceber que é educação, né? Exatamente, gente que pensa, né? Gente que pensa. A gente é amiga de longa data, amiga de coração, mas amiga de ideias, amiga de conceitos. E por isso que eu muito feliz de estar tendo esse papo com a Beth, porque quando a gente entrou nesse novo desafio aí de buscar se candidatar ao cargo na Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo, a ideia é que a gente possa, né, ser meio que contribuir de uma maneira bastante assertiva, com bastante conteúdo, exatamente para isso que a Beth falou, para poder melhorar o cidadão e a construir conceitos de cidadania, que eu acho que a gente perde, né? Porque na escola a gente vai lá para aprender o conteúdo imediato, mas a gente às vezes não entende toda a relevância que tem e que aquilo vai trazer ao longo da sua vida, né? E então, esse tema educação hoje aqui, né? E a gente olhando para a escola pública, a escola particular, são tantos anos, obviamente, que parece que não muda muita coisa, né, dentro da educação. Ou será que muda? Mudou muito. Mudou muito. O Brasil cresceu, né, gente? A massificação do ensino, a quantidade de alunos, né, que nós temos hoje, tanto na escola pública quanto na escola particular. Então, a gente viu crescer até a gente estar quase conseguindo a universalização do ensino, mas tem muitos problemas, né? Porque ao mesmo tempo que aumentou o número de vagas, a gente viu perda de qualidade. Então, precisa investir na formação continuada do professor, precisa investir na estrutura da escola pública, né? Da escola privada também, mas principalmente da escola pública. E eu acho que a escola pública tem muito a aprender com a escola privada no sentido de gestão. A gestão da escola privada é mais eficiente, a escola privada é mais ágil, né, do que a escola pública. Eu fiz escola pública a minha vida inteira e fiz escola pública de excelente qualidade. Meus irmãos entraram no ITA, eu entrei na universidade que quis, né? Mas hoje a gente não vê acontecer isso, né? Então,
está crescendo, mas precisa de investimento. E o vereador, ele tem um papel fundamental nisso, né? Porque o vereador, ele elabora leis, ele revoga leis, ele altera leis, ele fiscaliza o executivo. Então, tem que ter essa participação, né, de implantar políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino, para melhorar a qualidade das escolas, para a escola ficar mais atrativa, não só para formar uma mão de obra qualificada, mas para formar um cidadão. Claro, que pense, né, que saiba tomar decisões que não sejam levadas por... às vezes a gente vê essa situação, o pessoal vê modinha, as pessoas são levadas, né, como uma massificação a adotarem comportamentos ou fazerem julgamentos, porque, na verdade, elas não têm a informação necessária, elas não são livres para tomar decisão, porque elas, de fato, não tiveram acesso na época correta a uma informação de qualidade. Ela não prestou atenção naquela aula. Não é verdade? Não, e acho que é importante a participação, né, da sociedade, do poder público, mas da família. Porque o estudante começa a ser formado na família, principalmente na educação infantil, na educação fundamental 1, até 11, 12 anos. Aquela criança, ela precisa de acompanhamento, não para fazer a lição, mas para organizar, para valorizar a lição, né? Porque depois, adolescente, é mais fácil. E nós vivemos um momento agora, né, que nós temos adolescentes viciados em dopamina, né? Porque é muito mais divertido jogar videogame do que se dedicar à educação. Agora, nas férias, né, quantos alunos falam assim, eu estou entediado. Vocês falavam isso para sua mãe, Lígia? Eu estou entediada nas férias? Acredito que não, né, dona Vilma? Não queria nem voltar, né? Dá uma tão animada, fazendo tantas coisas, né? Exatamente, entediada. Então, mas, Beth, falando do aspecto prático, você acha que, quando você diz que a escola pública tem a aprender com a gestão da escola particular, isso significa que seria estimular o aluno? Qual que é o problema? Ou o problema é a mão de obra? Não, eu acho que é um conjunto de tudo, né? Você tem a gestão da escola particular, que é mais eficiente, né? Você tem a escola particular, ela acaba captando muito mais rápido tudo que vem de inovação e educação do que a escola pública, e tem toda uma burocracia, né, na escola pública. E também a questão do espaço, né? Você tem um investimento muito maior na escola pública, de tornar o espaço mais agradável. Na escola particular, desculpa. Na escola particular você tem um investimento muito maior no ambiente de estudo, na tecnologia, né? Em toda a infraestrutura necessária, um aprendizado que seja prazeroso, estimulante, que às vezes você não encontra na escola pública. Existem escolas públicas de excelente qualidade, mas não é regra, né? Existe uma grande diversidade também, né, ao longo do estado, do país, e mesmo de bairros, né? E também o professor da escola pública, infelizmente, não é exatamente tão bem remunerado como o professor da escola particular. Sem dúvida, sem dúvida. Então é importante que o poder público tenha políticas, né, de investir na remuneração desse professor, da manutenção do espaço da educação, da escola, e também na qualificação continuada desse professor, né? Beth, você acha que essa questão da merenda, também do esporte, da educação é importante, principalmente para o público, né, o ensino público? Fundamental, né? Porque o fato da criança, que muitas vezes não tem comida em casa, né? E tem comida na escola balanceada, né, pensada por nutricionistas. Isso é fundamental para que o pai, a mãe, mantenha essa criança na escola. Não só a questão da merenda, mas a questão do esporte, a questão do lazer. Então a escola ela não é só a questão do diploma, ela tem que trazer a comunidade para dentro da escola, e isso vai ajudar também na preservação do patrimônio da escola, porque a gente vê muita depredação, muitas vezes, dos prédios escolares, né? E quando você tem a comunidade dentro da escola, que é o espaço da comunidade, né? E também, o que a gente não vê, né, é a participação dos pais, é muito pequena ainda nas decisões da escola. Por isso, nos Estados Unidos é super importante, né? Eles participam ativamente das decisões acadêmicas dentro da escola americana. A gente precisa dessa participação aqui no Brasil também. Legal. Mas você acha que porque não isso não acontece porque não há o espaço, ou porque a gente não tem o hábito, a cultura? Eu acho que não tem a cultura.
A cultura de cidadão. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não gosto de política. Você está sendo político. Olha, à medida que você não gosta de política, você não participa, né, que você não defende os interesses da sua comunidade, você está abrindo mão para que outra pessoa, né, tome essas decisões. Então, você precisa participar das decisões municipais, das decisões escolares, né? Que rumo está tomando essa escola? Que rumo está tomando essa prefeitura, né? E ter contato, por exemplo, eu pretendo vigiar você, né? Entrar em contato com você e saber o que você está fazendo? Você está defendendo os interesses da sua comunidade, né? No Brasil, a gente não sabe nem quem votou na última eleição. Quem votou para deputado federal, quem deputado, quem foi o vereador. Você tem o contato do seu vereador? Então, entrar em contato, cobrar, né? Qual política pública, o que você está fazendo pela minha comunidade, pela escola do meu filho, né? Isso é um papel importante do vereador, né? Ele vai fiscalizar a verba que foi destinada à educação, como essa verba foi gerenciada, né? A gente tem o exemplo das Olimpíadas agora, né? Não sei se vocês viram no noticiário que o Brasil gastou 10 bilhões de reais a mais do que a França. Eu estive em Paris em outubro. Eles estavam reconstruindo todos os monumentos. A França é um país que recebeu ano passado 100 milhões de turistas. No Brasil recebeu 6. E a diferença é que o turista vai para a França gastar muito mais. Onde eles investiram? Eles pesquisaram bairros. Então tinha um bairro lá, da periferia de Paris, 70% das crianças não sabiam nadar. Eles investiram no estado e natação lá para essa comunidade. Aqui no Brasil a gente fez um monte de elefante branco, né? Então, assim, a questão da gestão, isso que eu volto a falar, né? Onde vai? É o dinheiro público, é o dinheiro do seu imposto, é o dinheiro do meu imposto, é o dinheiro do nosso trabalho. Para onde está indo? Então, e por que nisso, se a gente tem tanta gente preparada? Eu entendo o que você está falando. É uma desarticulação das coisas. Eu tenho a necessidade, eu tenho recurso, eu tenho que poder casar esse tipo de situação. Não é verdade? A fome com a vontade de comer. O que adianta o que você falou? Fazer um espaço onde eu tenho gente que vai frequentar. Agora, eu tenho locais onde você acabou de falar mesmo que a gente vai ter escassez de espaços do lazer. Então, não sei. Da cultura, né? Onde estão os teatros, né? Onde estão as praças, onde estão as áreas verdes. Então, agora, assim, a gente está falando dessa educação de base, que na minha opinião, é a mais importante. Porque eu acho que acabou se criando um certo mito aqui no Brasil, que bacana é a gente ter curso superior. A gente sabe que ter diploma não vou ter conhecimento, infelizmente. Porque na medida em que se abriu, você talvez saiba me dizer o ano que houve essa pulverização. Massificação, né? Massificação. Onde a gente pôde ter universidades, assim, o que foi ótimo até, porque tinha, assim, poucas, mas na medida que você ampliou demais isso, e que você tem, talvez, uma oferta maior do que a demanda, você acabou não tendo provas fortes para ingresso. Porque se tem vaga sobrando, a prova, na verdade, era porque faltava vaga. Não é verdade? A universidade tem poucas vagas e você tem que ter um critério para poder entrar. Na minha época, na sua também, eu acho que não existiam as cotas, que é uma coisa maravilhosa, eu acho que precisa, porque tem gente que você precisa, por questões históricas, auxiliar ainda houve, independentemente do nosso país, mas é uma realidade, a gente tem que auxiliar. Agora, a gente tinha que fazer uma certa seleção. Se eu tenho um monte de vagas e eu não preciso fazer essa seleção, será que eu vou me esforçar para estudar? Não seria também um estímulo ou não? Eu acho que a questão é valorizar a educação e não o diploma, né? Você precisa... A gente cresce o número de aprovados no ensino médio, universitário, mas nós temos analfabetos funcionais. Perfeito. Né? Então, você não está ali pelo diploma. Que você... E aí que vem o crescimento dessas escolas, né, particulares, elas têm que sofrer uma fiscalização, elas também têm que ter pelos próprios alunos, né, a cobrança que realmente ofereça ensino de qualidade, que prepare para o mercado de trabalho, mas também prepare um cidadão que saiba resolver problemas complexos, né, da vida, que saiba conviver em grupo, em equipe, que tenha respeito, né? A gente não está defendendo que você tenha a mesma ideia,
mais respeito, que saiba defender suas ideias à base de argumentação com fatos, e não com factóides, e não com né? Perfeito. Com relação, eu queria até entrar num outro assunto, com relação às matérias, às cadeiras, né? Na minha época era cadeira. Hoje existe muito curso, existem muitos cursos extra, né? Que não são, que oferecem outro tipo de educação. Por exemplo, oratória, educação financeira. O que você pensa com relação a isso? Será que a grade não está também um pouco... teria que ser revista, porque é a mesma... Se você olhar, são as mesmas matérias de... não que eu acho que tem que abrir mão de alguma coisa, mas português é aquela coisa, toca o sinal no mesmo horário, sai no mesmo horário, e aquela mesma português, matemática, e etc. Será que esse tipo de abordagem, né, essas outras matérias, será que não seria interessante? Olha, a educação mudou muito, né? Nós temos aí, em 1996, a LDB, a Lei de Base da Educação, que propõe aí o ensino em competências e habilidades. Então, eu acho que a Lígia, você deve ter... Eu conheço pessoas, né, que foram excelentes alunos academicamente, só tiravam 10 e não foram bem-sucedidos na vida profissional, né? Então, a educação, a BNCC, né, o ensino baseado em competência, em habilidade, tirou uma ideia nova. Ela vem dos anos 40, na Universidade de Harvard, né? E foi, nos anos 70, 80, ganhou força aí com o desempenho no PISA dos Estados Unidos, da Finlândia, da Coreia do Sul, do Japão, né? Nas avaliações internacionais, que o Brasil tem um desempenho pífio, né? O desempenho do Brasil em linguagem matemática é muito fraco. Isso demonstra como a educação brasileira, né, precisa de investimento, melhorar a qualificação desse aluno que está sendo formado, né? Mas é perfeito quando você fala que tem que melhorar a capacidade intelectual do aluno. Não é só a matéria, não é só E o relacionamento, né? Porque às vezes você... Sabe aquela pessoa assim, eu vou fazer o trabalho, pode deixar que eu faço sozinho. Né? Ele é ótimo, mas ele não sabe se relacionar. E o mundo do trabalho não é assim, né? Você estava dizendo, quando você disse em 1996, que a LDB, que é por competência, porque não adianta a pessoa ser um gênio, mas ela não conseguir pôr aquilo em prática. Se não tem a troca, para que serve o conhecimento? O conhecimento que atinge só como o tio Patins, eu guardo. Aquele conhecimento enciclopédico, né? É isso que mudou. São excelentes professores. A gente vê que é uma pessoa que tem o conhecimento e tudo mais, mas talvez não tenha aquela didática, né? Isso é outra coisa, né? Valorizar o professor para atrair pessoas mais qualificadas nas suas áreas, né? Que encantem os alunos. Porque, antes de mais nada, a educação tem que encantamento. Você não gosta da minha matéria, né? Eu tenho que te encantar com a minha matéria. Né? Exato. Agora, você, quando você trabalha com alunos de diversas idades, né, Beth? E ao longo do tempo, assim, você sente que os alunos, eles têm demandado mais, tem ficado mais difícil de ensinar? Ou não é que tem ficado mais difícil? Olha, os alunos hoje, né, a moçada, eles têm acesso a uma quantidade absurda de informação. Então, eles conhecem muito mais coisas do que a gente conhecia. Só que, às vezes, não tem a profundidade. Né? Conhece muita coisa, mas pouco de muita coisa. Porque eles também, pela própria dinâmica, né? Eu falei do TikTok, né? Eles não aguentam assistir um filme de 1h50. Porque é um vídeo de 5 minutos, é um vídeo de 3 minutos. O TikTok era quanto no início? Né? 15 segundos. Agora não, mudou, né? Eles ampliaram agora, né? Eles ampliaram para 3, 5. Então, assim, eu quando preparo minhas aulas, eu ponho reportagem, eu ponho uma aula bem dinâmica. Então, eu acesso a internet, pego um vídeo, mas eu tenho essa preocupação de não ser um vídeo longo. Para entediar. Porque eles ficam entediados, eles não têm... É a geração viciada em dopamina, né? Do videogame. A gente não, né? A gente ficava de festa, tinha que ler um livro em todo, para ter aquele prazer, né? Hoje não, é o vídeo, né? É muito rápido. Então, assim, é difícil o professor hoje, né? A gente tem a questão da inclusão,
a gente tem a questão da inteligência artificial, da questão da tarefa, né? Porque hoje a inteligência artificial... Então, até essa... Você tem que elaborar, né, uma maneira que ele não copie, porque resolve tudo, né? Então, assim, é um momento muito desafiador para a educação, para a escola, para o professor. O professor tem que se reinventar, né? A escola tem que se reinventar, a escola tem que se modernizar. E você acha que existe algum tipo de parceria público-privada que poderia ser trazida dentro da escola? Claro, Lígia. Imagina, por exemplo, a gente tem a questão do ensino profissionalizante. Então, quando você tem uma gestão que é ágil, ela vai buscar as empresas no seu bairro para que aquele aluno já comece a se inserir no mercado de trabalho, para fazer um estágio, né? Então, buscar tornar a escola mais... Isso, né, é legal, porque olha só, a gente vou juntar duas coisas. Aqui, um dos grandes problemas da nossa metrópole é exatamente a mobilidade, né? Porque São Paulo, ela tem um tamanho, né, que a gente sabe. Eu, na outra semana, saí daqui para ir para Parelheiros, eu andei 50 quilômetros, né, do centro de São Paulo até, e não cheguei ao extremo. Então, assim, você já imaginou, as pessoas às vezes levam horas para cruzar a cidade para conseguir uma oportunidade de emprego. Se você conseguisse, de forma local, por exemplo, tem a escola, você tem um núcleo onde você, por exemplo, ou tem um cinturão verde que vai demandar pessoas que vão ter que trabalhar com a agricultura local, ou você tem indústrias farmacêuticas, autopeças, terceirização, serviços de terceiro setor, enfim. Se você conseguisse setorizar isso e conseguir fazer o intercâmbio, você já imaginou, você tem um aluno que fez uma formação técnica e vai trabalhar do lado de casa, quer dizer, dá tempo dele estudar, dá tempo dele fazer estágio, a empresa tem um custo menor, porque não tem que investir com aqueles vales transportes que ficam caros, a pessoa não perde tempo, então ela tem tempo para ter lazer, estudo. Porque uma pessoa que perde 5 horas do dia dela no transporte, que isso é super comum aqui em São Paulo, que tempo essa pessoa tem para depois, bom, trabalhei, estudei, agora eu vou fazer minha tarefa, agora eu vou ler o meu livro, agora eu vou... Ele está exausto, né? Fica exausto, não tem emoção, e às vezes tem que chegar em casa, tem que, dependendo da fase da vida, a pessoa ainda tem que cuidar do filho, preparar a refeição, cuidar da roupa. É claro que o desempenho dessa pessoa em termos acadêmicos vai ser pior. Depois você vai ter, de fato, aquilo que a gente falou, da pessoa que não desenvolveu as competências, que serve a alfabetização. Aí você tem os analfabetos funcionais. Pessoas que estão no nível superior e não conseguem aquelas habilidades básicas, não conseguem fazer contas, não conseguem se expressar de forma... Você sabia que metade da população brasileira não sabe localizar o Brasil no mapa mundi? Apenas 30% sabe que a Argentina faz fronteira com a gente. Então, assim, a gente vive num mundo globalizado, né? De cada 4 copos de suco de laranja que se toma no mundo hoje, 3 são brasileiros. 3 foram produzidos no Brasil. E aí, se tem uma geada na Flórida, o seu suco de laranja ficou mais caro, né? Quando teve a invasão da Rússia na Ucrânia, o nosso presidente estava lá, né? O nosso ex-presidente estava lá negociando fertilizante, porque o Brasil é um grande exportador de produtos agropecuários. Então, a gente vive num mundo globalizado. Conhecer isso, entender isso, né? E isso é a escola que vai fornecer. Você não faz escola só para fazer prova. Você não faz escola só para fazer vestibulares, né? Você faz para ter conhecimento, para se inserir na sociedade, para ser um cidadão ativo, competente, participante. E isso que a gente precisa. Inclusive para poder escolher políticos, cobrar os políticos. Vigiar os políticos, né? Exato. Ué, a fulana na campanha prometeu tal coisa. Puxa vida. O que ela fez? O que ela fez? 4 Né? Que não é um trabalho conjunto também, como você disse, da família, o vereador, ali tem de certo mesmo, de trabalhar. Porque não adianta ficar tão você chega lá e cobra, mas o que você está precisando? Olha, eu quero isso, eu quero... Porque eu acho que também tem esse lado do brasileiro, né? Ele fala, olha, eu voltei, então agora a política que resolva, né? Eu acho que poderia ser uma construção, né? Uma construção, talvez.
de apresentar as demandas até, né? Chegar, eu estou nessa comunidade, o que a gente precisa? O que a minha escola precisa? Porque a escola precisa de manutenção também, né? Não é só, fez uma escola linda, maravilhosa, e depois a manutenção disso, né? Não, mas eu acho que a gente tem uma população, às vezes, tão carente, que falta tanta coisa, que às vezes, eu fui lá e fiz o asfalto naquela rua de terra. Precisava, que falta tudo, falta asfalto, falta saneamento, às vezes, falta um posto de saúde, falta creche. Enfim, estou falando em termos gerais, assim, no nosso país, que tem dimensões continentais. Que, às vezes, qualquer coisa que faça, aquilo já serve como um alento para aquela população que se satisfaz e para de demandar. E não devia ser demandada. Não. Ela tem que pedir, tá bom, o mínimo que eu tinha que ter realmente é o saneamento, é o direito à educação. Aliás, né, nós temos direitos básicos garantidos pela Constituição. Eu acho que bater na porta e exigir, puxa vida, é o mínimo que eles têm que fazer. Mas também de forma pacífica, né? Eu acho que é importante a gente também... Eu participei de movimento estudantil na Unicamp, né? A Unicamp era muito ativa, a gente viveu uma época pós-ditadura militar importante, a gente ainda tinha os alunos biônicos, eu conto essa história, eu fui da turma que expulsou os biônicos na Unicamp. É uma história que outro dia a gente conta, mas é importante a gente estar entendendo que naquele momento a gente lutava por vagas para mais campineiros, para mais paulistas, ou sei lá, a Unicamp recebia de todos os legais, mas pessoas que competiam, disputavam aquelas vagas e legitimamente, então, tinham direito a elas. E não uma pessoa que cai de paraquedas era inserida, como era na época que a gente entrou, a gente tinha alguns desses alunos. Eu acho que foi o fato de, claro, o FAEM já estava brigando novo, o outro momento político permitiu, né? E a gente já disse dessa forma, mas o nosso grupo de estudantes entendeu por dentro, já bastava aquilo. Aquelas 6 vagas, sei lá quantas por turma, não tinham que ser destinadas por um motivo político, para um grupo que viria de outro país, de outro local. Não, aquelas vagas destinadas deveriam voltar para o vestibular. E a gente fez isso. Invadimos a reitoria, enfim, foi pacífico. E naquela época, eu acho que, como eu disse, a política permitiu, né? A gente teve a liberdade suficiente para fazer isso, porque a gente não teve nenhum atentado em nossa segurança física, como aconteceu no passado, e a gente pôde reivindicar. Então, acho que é importante a gente saber reivindicar. Me lembro que a gente escreveu cartas, nós fomos argumentando. Isso foi muito legal. Isso ficou marcado. Acho que até isso hoje é alguma coisa que me influenciou nos caminhos que dei para querer ser uma representante das pessoas, como síndica profissional durante todos os anos, todos esses anos, agora querendo uma carreira pública. Entender que a representatividade é um caminho legítimo para você trazer mudanças para as pessoas. Tá tudo bem, um pensa de um lado, o outro pensa do outro, você defende uma coisa, eu defendo outra. E para isso é que a gente se reúne, a gente vota, a gente debate isso daí e a sociedade evolui dessa maneira, né? Então, não sei, acho que volto naquele ponto. A educação, ela é o ponto de partida da cidadania. Se o cidadão não sabe os direitos, os deveres, o que o vizinho pode fazer, ele não pode, não é só matemática, não é só sobre... É muito mais do que isso, né? Agora, Beth, você que está nessa escola mais moderna, eu acho que vocês têm essas matérias mais inseridas, relacionadas, por exemplo, a, não sei, filosofia, sociologia, que é isso. Eu vou até perguntar, como resgatar isso, né? Resgatar esse espírito de... As pessoas, exatamente. As pessoas, né? Porque hoje é isso, como as pessoas só vão na escola ou para comer, quando é uma situação, ou é para fazer um esporte, ou porque não tem onde deixar meu filho, e pegando bem os pequenininhos mesmo, né? Isso tem que começar dentro de casa, né? Tem que começar com a família valorizando a educação, né? Então, desde pequeno, né, organizar o espaço de estudo, de libertar fazer a tarefa. Eu volto a frisar, não é fazer a tarefa para o aluno,
É oportunizar um momento, né, que ele tenha, que ele possa se concentrar e a família valorizar aquilo como importante, né? Isso é o começo de tudo. E aí tem a participação de todo mundo, né? Tem a participação do professor, da escola, como ele vai tornar a escola dele atual, interessante, pertinente, né? Trazer para a atualidade, fazer sentido para o aluno o que ele está aprendendo. Tem a participação da sociedade, né? De cobrar, do poder público, tem a participação dos próprios políticos, dos vereadores, né? De organizar políticas públicas, de legislar, mas também de fiscalizar essa gestão. Tem que ser em conjunto, tem que ser global, tem que mudar a visão de mundo, né? Porque a educação é o que transforma. Esse país só tem sentido se você investir em educação. Como é que você vai falar em saúde se você não investe em saneamento básico? Como é que você vai falar em progresso, em melhoria da sociedade, diminuir desigualdade, se você não investe em educação? Não tem por onde. Pois é. A gente sabe que existem países, acho que a Coreia, né? Coreia do Sul, Coreia do Sul, né? Que tem eventos maravilhosos. Finlândia, né? Japão, mesmo a China, né? A China tem essa questão da política do filho único, que gerou aí os pequenos imperadores, né? Filhos únicos, que têm os 4 avós, todos centrados, são crianças extremamente inteligentes, mas com graves problemas de socialização. Eles não conseguem, né? É tudo centrado nele, né? De socializar. Mas o desempenho nele nas avaliações internacionais só cresce. A China, quando começou as modificações lá, Deng Xiaoping, né, no final dos anos 70, início dos anos 80, a China era pior que o Brasil. Hoje, o PIB da China, em termos de PIB paridade do poder de compra, já supera os Estados Unidos. Não supera ainda o PIB nominal, o dólar nominal, mas não vai superar. É uma questão de tempo. A China já é a maior produção industrial. Mas é assim, é claro, não dá para adaptar o modelo chinês ao modelo brasileiro, outra situação, né? Não capitalismo de Estado, né? Um socialismo de mercado, como alguns diziam. Mas o investimento em infraestrutura, a visão do governo, né, de investir em infraestrutura daqui 20, 30, 40, 50 anos. E isso é que o político precisa ter, né? Ele não pode legislar só para aquela legislação dele. Ele tem que pensar 50 anos à frente. Como é que vai ser? Você é uma pesquisadora, Lígia, que tem um profundo conhecimento de biologia, de urbanismo. Eu acho que você pode contribuir muito nisso, né? Você viu, o Sena não está limpo, mas eu tive lá, estava quase limpo. Então, tá? O Tâmisa tem salmão, tem foca. Era muito mais poluído que o Tietê. O Tietê está morto aqui em São Paulo, né? Uma faixa aí de 150 quilômetros. Existem pessoas que fazem projetos para isso. Eu conheci um pessoal muito legal. É que são coisas que, infelizmente, ainda não tem voz, não tem volume. Não sei se vocês estão sabendo, mas por conta do aniversário, acho que dos 10 anos do Uber, está tendo o Uber Barco. Eu vi, você me mandou. Muito legal. Fiquei com vontade de... Eu recentemente estava andando aí na outra semana, eu fui conhecer a balsa que está ligando o Mar Paulista ao Cantinho do Céu, que é um trajeto da represa Billings. É uma balsa, é uma coisa maravilhosa, porque corta 1h30, pelo menos, do trajeto de terra, então olha que feliz de tempo na vida de uma pessoa, né, fazendo isso daí. Só que você ainda vê dificuldades, a represa Billings está toda poluída, cheia de algas, e você vê aquele monte de lixo. Então, eu acho que estava aquele lixo lá, ninguém notava. Agora que você vai usar de balsa, talvez aquilo incomode as pessoas. Porque não é só o poder público dragar, limpar. Sou eu, cidadão, que tem que entender que eu não posso jogar o meu lixo para fora do ônibus. Eu não posso estar andando na rua e comer um chocolate, jogar papel. Eu não posso fazer uma ligação clandestina do esgoto, né? Que vai cair exatamente. E aí que vem a educação, né? Aí que vem a educação. Porque a educação faz com que você consiga entender um pouquinho mais na linha do tempo as consequências dos seus atos, né? É como a questão que a gente tem em termos ambientais, né? Do canudinho, que você... Puxa vida, as pessoas não pegam o canudinho. Eu não pego, né? Você pode escolher. A minha filha, a Vivian, já usa há anos os canudos de inox, ou de bambu. Você fala, menina, eu sempre fui troço na bolsa. Puxa, eu sou 10 anos atrás, eu não entendia isso. Hoje, eu ainda não estou usando um canudinho desse tipo. Mas eu não pego mais o de plástico, não sei o quê. Consciência.
Se tem a possibilidade de você levar a sua eco bag, por que você vai pegar uma sacolinha de plástico lá, que você sabe que vai lá para o aterro, e ter lá quanto tempo aquilo vai... E a gente sabe, a gente estava conversando essa semana, uma outra grande especialista, a Roseli Ribal, sobre descarte na cidade de São Paulo. Beth, aqui, São Paulo, que é uma das cidades que mais reciclam no país, eu acho que é 4% que está reciclando dos nossos resíduos. É muito pouco. Eu já passei no Rio de Tietê, eu vi caindo no esgoto uma água azul bique. Sabe aquele azul claro, assim? Sei, né? Despejando aquilo no afluente. Então, aí eu vou te falar, não tem meio de pergunta, não tem, mas sabe qual é o ponto? É essa articulação. Quem é que tinha que estar olhando aquilo naquele momento? Entende? Qual é o órgão que vai fiscalizar? Porque tem. E o cidadão também, né? Então, eu acho que depois, eu como sindicato profissional, que sou aí há anos, por mais que você tenha funcionários, câmeras, eu seja presente, chata, você não pega tudo. E quem quer fazer errado, realmente faz. São todos proprietários, todos coabitam. Os olhos das pessoas tem que ajudar. Não tem uma coisa errada que dá para checar isso daqui? É bem isso. Se a gente passar a ser vigilante em relação à nossa cidade, eu acho que tudo tende a melhorar. Né? Bom, gente, foi isso. Conversamos então com a Lígia, conversamos com a Beth. Beth, muito obrigada mais uma vez.